Eu já disse há poucas semanas que jamais vou tirar dinheiro dos pobres para dar para os paupérrimos. Quem porventura vier propor para mim uma medida como essa, eu só posso dar um cartão vermelho para essa pessoa. É gente que não tem um mínimo de coração, não tem um mínimo de entendimento como vivem os aposentados do Brasil. Olha, em alguns episódios aqui do 15 Minutos, neste ano a gente falou sobre o Renda Brasil. Afinal, era a grande ideia da equipe econômica, né? Um programa social que viria para substituir o Bolsa Família, marca das gestões petistas. Pois bem, nesta terça-feira, um vídeo divulgado nas redes sociais e um irritado presidente Jair Bolsonaro sepultou a ideia. Ele disse com todas as letras. E última coisa, para encerrar. Até 2022, no meu governo, está proibido falar a palavra Renda Brasil. Vamos continuar com o Bolsa Família e ponto final. Essa decisão do presidente da República foi tomada depois que a equipe econômica propôs congelar aposentadorias e pensões por 2 anos e restringir o benefício de prestação continuada, o BPC, que é pago para idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. Essa ideia seria para viabilizar, a criação do Renda Brasil. Mas, além de criticar e sepultar a ideia, nesse mesmo vídeo, o presidente foi mais longe. Ameaçou dar um cartão vermelho a quem vier com ideias como essas. A questão é que quem trouxe a ideia foi gente do próprio governo. Levantou o cartão vermelho. O cartão vermelho não foi para mim, esclarecendo todo mundo. Eu sou o Márcio Miranda e o tema desse episódio aqui do podcast é o fim do Renda Brasil antes mesmo de ter sido criado, E também mais esse atrito entre Bolsonaro e a equipe econômica. Minha convidada direto de Brasília é a editora da Gazeta do Povo, Jéssica Santana. Bom dia, acordei hoje surpreendido por manchetes em todos os jornais. O Globo, por Renda Brasil, o governo quer congelar aposentadorias. A economia propõe congelar a aposentadoria para criar Renda Brasil, Estado de São Paulo. Bom, Jéssica, o presidente Jair Bolsonaro pareceu bastante incomodado, para dizer o mínimo, nesse vídeo que ele divulgou nas redes sociais na manhã de terça-feira, vídeo no qual ele sepulta a ideia de criação do Renda Brasil. Vamos começar a entender a história. Qual foi a proposta que irritou tanto, o presidente? E ela não partiu de gente da própria equipe econômica do governo, Jéssica? Pois é, Márcio. Olá, você e olá a todos os ouvintes. A ideia realmente partiu aí da própria equipe econômica do governo, Era uma ideia aí do ministro da Economia, Paulo Guedes, que estava sendo desenhada aí pelo secretário especial de Fazenda, Valderi Rodrigues Júnior, que é aí um dos principais, se não o principal aí secretário especial do ministro Paulo Guedes, E qual que era essa ideia que acabou irritando tanto o presidente aí nessa terça-feira, aí, dia 15 de setembro? A equipe econômica estava cogitando, aí, estudando, querendo propor ao Congresso congelar aposentadorias e pensões por 2 anos e restringir aí o acesso ao benefício de prestação continuada, que é um benefício aí pago a idosos e pessoas com deficiência carentes. Com isso, ao congelar as aposentadorias e ao restringir aí o acesso ao BPC, sobraria dinheiro no orçamento aí para criar o Renda Brasil, que seria o programa social aí do governo Bolsonaro, que iria substituir o Bolsa Família. Mas essa ideia realmente aí foi vetada pelo presidente, que enterrou aí a criação do Renda Brasil, falou que não vai mexer, não vai congelar aposentadorias e pensões, não vai acabar com benefícios sociais já existentes. E já que gerou tanta confusão tudo isso, o presidente falou, vamos manter o Bolsa Família como está, fica tudo como está. Em um vídeo aí, como você falou, Márcio, postado nesta terça-feira, aí, dia 15 de setembro, nas redes sociais, um vídeo bastante irritado aí com a ideia pensada pela equipe econômica. Então, dizer a todos vocês, de onde veio? Pode ser que alguém da equipe econômica tenha falado sobre esse assunto, pode ser. Mas por parte do governo, jamais vamos congelar salário de aposentados, bem como jamais vamos fazer com que o auxílio para idosos e pobres com deficiência seja reduzido para qualquer coisa que seja. E o ministro Paulo Guedes, mesmo depois de todo esse episódio aí do vídeo do presidente, ele tinha um evento na agenda que ele acabou mantendo a participação e acabou reagindo, O que ele falou sobre toda essa situação, hein, Jéssica? Horas depois, do presidente soltar esse vídeo, essas declarações nas redes sociais, falando que
As ideias da equipe econômica para o Renda Brasil não faziam sentido algum e acabar aí com o Renda Brasil e manter o Bolsa Família. E o ministro Paulo Guedes, como você comentou, né, Márcio, ele participou desse evento logo depois. Ele disse que, na verdade, a culpa é da mídia, né? Porque ele disse que a mídia distorceu, na verdade, a sua ideia, né? É o seguinte, nenhum governo vai propor tirar dinheiro de um deficiente físico para passar para um deficiente físico pobre. Não é isso que está sendo estudado. O que estava sendo estudado é justamente o efeito da desindexação sobre todas as despesas. Segundo o ministro, né, o seu objetivo, a sua ideia era desindexar todo o orçamento, e não somente as aposentadorias e pensões. Ele disse que a imprensa noticiou de uma forma que o governo estava pensando em somente aí desindexar aposentadorias, pensões, mexer com alguns benefícios sociais, todos eles voltados aí a pessoas pobres, carentes ou frágeis, e não que a equipe econômica estava pensando em fazer uma mudança estrutural completa no orçamento, né? E para a gente tentar explicar, traduzir aqui rapidamente para o ouvinte, né? O orçamento ele é todo indexado, né, Márcio? Ele é todo vinculado, ou como a gente pode dizer, engessado, né? Quase todo o dinheiro que entra, ele já tem um destino certo, e as despesas, né, do orçamento, grande parte delas, já tem reajustes automáticos, né? A Constituição determina que sejam reajustadas ou pelo salário mínimo, ou pela inflação, ou por algum outro índice. E aí, no caso que gerou polêmica, as aposentadorias e pensões, né? O piso previdenciário, ele é indexado ao salário mínimo. Isso está na Constituição. O que significa isso? Sempre que o salário mínimo sobe, o piso previdenciário precisa subir também. Então, o governo é obrigado a fazer isso. E o salário mínimo, todo ano, precisa ser reajustado pela inflação. Então, por isso que todo ano as aposentadorias e pensões são reajustadas pela inflação. Isso acontece por uma determinação constitucional. Qual era o plano da equipe econômica? Acabar com esse termo técnico se chama de indexação, né? Tirar aí essa obrigação de reajustar as aposentadorias e pensões sempre que o mínimo subisse, que o salário mínimo subisse. Com isso, a equipe econômica ia conseguir aí congelar as aposentadorias e pensões, né? E sobrar dinheiro aí, já que o orçamento praticamente não tem, está muito apertado, né? O espaço fiscal aí está muito restrito, então ia sobrar dinheiro. Essa era a ideia da equipe econômica, uma ideia que foi vetada e está totalmente descartada pelo presidente Jair Bolsonaro. Vamos lembrar aqui, até porque eu comentei aqui na abertura do episódio, que a gente já falou algumas vezes aqui no 15 Minutos sobre o Renda Brasil, né? Que seria, então, um programa social aí do governo Bolsonaro. Vamos relembrar aqui o que a gente já sabia, pelo menos por enquanto, né? Das ideias do que viria a ser esse substituto, talvez, do Bolsa Família, sem a marca das gestões petistas, né? O que seria o Renda Brasil, Jéssica? É isso mesmo, Márcio. O Renda Brasil aí foi um pedido, né, do presidente Jair Bolsonaro, à equipe econômica, para criar um programa social que tivesse a cara do governo Bolsonaro. E esse programa, ele substituiu o Bolsa Família, né, que você falou, aí foi um programa criado em governos petistas, e também ia dar uma certa continuidade ao auxílio emergencial, que é esse auxílio que está sendo pago aí de R$600 aos trabalhadores informais aí durante esse ano, né, por causa da pandemia do coronavírus. Então, a ideia do presidente Bolsonaro é lançar o Renda Brasil em 2021, e esse Renda Brasil ele seria uma espécie de Bolsa Família turbinado, né? Hoje, o Bolsa Família atende mais ou menos ali 14, 15 milhões de famílias e paga um benefício médio de R$190 a R$200, não mais do que isso. O presidente tinha pedido à equipe econômica para que o Renda Brasil incluísse aí mais ou menos 22 milhões de famílias, né? Aumentando aí 6, 7 milhões de famílias em relação ao Bolsa Família, e também aumentar o valor do benefício, então sair dos R$190 a R$200 e para R$300 por mês, em média, seria um incremento substancial. E aí a equipe econômica estava trabalhando aí mais ou menos desde meados de junho para tentar achar verba, achar recursos, achar maneiras de criar esse programa para que ele coubesse aí dentro do orçamento. E essas conversas estavam vindo desde junho, só que todas as ideias da equipe econômica foram sendo vetadas, porque o presidente Jair Bolsonaro classificou todas elas como tirar dos mais pobres para dar aos paupérrimos. Essa foi a frase que o presidente Jair Bolsonaro usou semanas atrás. A proposta que uma equipe econômica apareceu para mim não será enviada ao parlamento. Não posso tirar de pobres para dar para paupérrimos. Ele usou novamente hoje ao vetar aí o congelamento de aposentadorias e pensões. Eu já disse há poucas semanas que jamais
vou tirar dinheiro dos pobres para dar para os paupérrimos. Qual que era aquela ideia que ele estava rechaçando na primeira vez que ele falou sobre isso, hein, Jéssica? Que também era uma ideia para viabilizar o Renda Brasil? Pois é, a primeira ideia lá, meados de junho, julho, quando a equipe econômica começou a estudar como viabilizar o Renda Brasil, a primeira ideia era acabar com benefícios sociais considerados ineficientes. Por exemplo, o abono salarial, que é uma espécie de 14º aí para quem trabalha registrado aí com carteira assinada e ganha até 2 salários mínimos por mês. Então, era acabar com o abono salarial e com o seguro-defeso que é pago ali a pescadores. Então, a equipe econômica queria acabar com esses benefícios sociais ineficientes e pegar o dinheiro que hoje é destinado a eles, né, que hoje vai para abastecer esses programas, e colocar para criar o Renda Brasil. Aí o presidente Jair Bolsonaro, em um evento em Minas Gerais, também falou que essa ideia não ia para frente, que era realmente tirar dos pobres para dar aos paupérrimos, e vetou. Então, a equipe econômica começou a pensar, então, qual pode ser a outra solução para criar o Renda Brasil. A solução que veio à tona aí foi congelar aposentadorias e pensões, como a gente já falou aqui. Também foi uma ideia vetada, então o presidente falou, quer saber? Chega de Renda Brasil até 2022. Não se fala em Renda Brasil no governo Bolsonaro. Vamos continuar, vamos manter o Bolsa Família. Acho que o presidente pensou que aquela primeira proposta ele já não gostou, né? Aí depois veio uma outra que ele piorou ainda. O presidente repetiu o que já tinha falado antes. Eu não vou tirar dinheiro dos idosos, dos pobres, dos vulneráveis para passar o dinheiro para os paupérrimos. Agora, Jéssica, é inegável, né? Claro que tem esse atrito aí entre o presidente Bolsonaro e a equipe econômica chefiada pelo ministro Paulo Guedes. Tanto que falamos aí de todas essas discordâncias, né? O que está por trás de tudo isso? Será que estão ficando mais aparentes as diferentes visões, né, dos dois, do presidente Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes, sempre tido como um super-ministro, lá atrás como posto Ipiranga, né? O próprio presidente Bolsonaro falava disso, sobre como lidar com a economia. Será que estão mais aparentes aí algumas discordâncias entre os dois, Jéssica? São bem mais aparentes, né? A gente sempre lembra aqui que a equipe econômica do ministro Paulo Guedes, ela defende aí o ajuste fiscal, a manutenção do teto de gastos, né, que é aquele mecanismo aí que limita o crescimento das despesas do governo à inflação, e também defende mudanças estruturais no orçamento, como a desindexação, a desvinculação, a desobrigação, que era parte aí do que estava dessa ideia de congelar salários, aposentadorias e pensões, né? Então, a equipe econômica defende esses pontos, só que o Bolsonaro, ao que parece, né, aos indicativos que ele tem dado aí em suas aparições públicas e declarações da imprensa, ele está muito mais preocupado em se reeleger em 2022 do que necessariamente governar o país agora, né? Então, há uma pressão aí, uma pressão inegável, né, vinda do Palácio do Planalto para aumentar os gastos públicos, né, para manter a popularidade do presidente em alta, visando a reeleição lá em 2022. Parece que 2022 está muito longe ainda, mas para o presidente Bolsonaro e para o Palácio do Planalto não está longe, eles já estão com a cabeça em 2022. E do outro lado, aí a equipe econômica querendo fazer um ajuste fiscal, falando em reformas e falando principalmente em implementar o liberalismo econômico. Quando o ministro Paulo Guedes fala em mudar o orçamento, congelar salários, congelar aposentadorias, o que ele está falando em menos Estado, porque hoje o orçamento ele é todo aí vinculado, indexado por uma questão aí de decisão política, né? Os governos anteriores decidiram tornar o orçamento muito engessado para que não houvesse brecha ali para outras mudanças. E o ministro Paulo Guedes quer fazer justamente o contrário, uma espécie realmente de revolução estrutural, diminuir aí as amarras que existem hoje para que o executivo possa governar. E está enfrentando muitas resistências internas dentro do próprio governo, aí, inclusive do presidente Jair Bolsonaro, e provavelmente, né, Márcio, a proposta do Renda Brasil não chegou ao Congresso, mas ia enfrentar resistências também no Congresso, né? Porque quando a gente fala em congelar aposentadorias e pensões, mesmo que seja por 2 anos, é uma medida que afeta milhões e milhões de brasileiros e realmente não é uma medida que a gente possa considerar aí boa, né? As pessoas realmente não vão, um pouco popular, né? não tende a topar isso. Então, a equipe econômica está tendo muitos choques daí, porque as ideias da equipe econômica, tirando ali, acho que a reforma da Previdência, que a gente pode lembrar que realmente foi uma ideia, foi um projeto, uma proposta aprovada no passado que deu certo, depois de 8 meses conseguiu ser aprovada, uma economia robusta de 80 bilhões,
mas depois da reforma da Previdência, a equipe econômica não está conseguindo aí tirar nenhuma das suas grandes ideias do papel, Márcio. Para a gente fechar nossa conversa, Jéssica, voltando ao começo dela, que foi lá o vídeo, né, que o presidente Bolsonaro publicou nas redes sociais, e aí ele fala, né, que o cartão vermelho, a única coisa que ele poderia fazer é se alguém viesse com propostas como essa, por exemplo, congelar aposentadorias e tal. Quer dizer, é um recado bem claro aí, tudo isso que a gente falou. Tem essas discordâncias, então o cartão vermelho tá, talvez, na mão ali do presidente para ele usar quando achar que é o momento. O ministro Paulo Guedes teme que o presidente possa usá-lo, talvez, contra ele. Ele falou sobre isso também nesse evento que ele participou na terça-feira, Jéssica? O ministro falou sobre isso, só que ele negou, né? Ele negou, disse que o cartão vermelho que o presidente Bolsonaro falou não é para ele. Levantou um cartão vermelho. O cartão vermelho não foi para mim, esclarecendo todo mundo. Eu conversei com o presidente hoje cedo, conversamos sobre as notícias dos jornais, eu lamentei muito essa interpretação, não é? Mas se a gente escutar novamente a sonora, quem puder também ver o vídeo, vai perceber que o presidente estava muito irritado e que falava claramente cartão vermelho à equipe econômica, né? Quem, porventura, vier propor para mim uma medida como essa, eu só posso dar um cartão vermelho para essa pessoa. É gente que não tem o mínimo de coração, não tem o mínimo de entendimento como vivem os aposentados do Brasil. Então, eu dizer a todos vocês, né, de onde veio? Pode ser que alguém da equipe econômica tenha falado sobre esse assunto. Pode ser. Porque pois a ideia foi da equipe econômica. Mas o ministro Paulo Guedes, ele tentou colocar panos quentes, né, podemos dizer assim. Ele disse que não foi para ele o cartão vermelho e que a equipe econômica segue trabalhando, segue focada em fazer reformas. O Renda Brasil foi enterrado, as mudanças estruturais no orçamento foram enterradas, porém ainda tem muitos outros projetos, né, sendo discutidos no Congresso. O ministro lembrou da reforma tributária, lembrou da reforma administrativa, lembrou dos marcos legais aí que podem destravar investimentos. Então, ele disse que tem toda uma agenda aí posta que pode sim, por si só, essa agenda aí, fazer com que a economia se recupere. Então, o ministro colocou panos quentes, tentou trazer ali uma mensagem de otimismo, dizer que o presidente foi sensato ao optar por enterrar o Renda Brasil e falou que não tem cartão vermelho não, que seguem trabalhando, a gente segue acompanhando para saber se é isso mesmo, né, Márcio? Porque os ventos aqui em Brasília mudam o tempo inteiro. Há poucas semanas a gente falava sobre a criação do Renda Brasil. Hoje já não podemos mais falar, Renda Brasil é um assunto morto e enterrado no governo. Talvez, se não o vermelho, mas vamos dizer assim que um cartãozinho amarelo o ministro já levou e faz algum tempo já, né, do presidente Bolsonaro. Isso não tem dúvida. E não é o primeiro, né? E não é o primeiro. Jéssica Santana, direto de Brasília, obrigado por conversar aqui no 15 Minutos. Até a próxima. Obrigada, Márcio. Até a próxima. Ponto final nesse episódio aqui do 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Escrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!